Muito bem, chegando aqui nessa parte agora, né, da execução da modelagem deste projeto, com essas vedações todas realizadas em questão de acabamento, estrutura, questão de aberturas, lajes, enfim. A gente agora acredito que poderia passar para a parte do terreno em si, tanto estruturar a calçada, a conexão de gramados, a partes impermeáveis e impermeáveis. Então, a gente pode vir aqui para o nível térreo, ou você pode trabalhar no nível térreo ou então no nível 1, que é o nível 0, né? Mas, bem, para a questão de alturas não ter conflito tanto assim, a gente vai tudo para o nível 1, ficar em 0, e depois a gente vai só alterando as alturas. Então, eu vou abrir aqui a vista nível 1, ampliar aqui para a vista. E aí, eu posso, então, agora, deixa eu ver em primeiro momento, fazer a conexão das calçadas. Então, nós temos a via aqui deste lado e a calçada deste outro. A calçada está a uma distância de 4 metros e a rua ela tem 10 metros. Então podemos aqui imaginar uma situação em que, além da calçada, né, de uma distância de 4 metros, a gente pode fazer uma rampa de acesso aqui para a garagem e os demais espaços ser totalmente permeável, com gramado, enfim. A gente pode já fazer a estrutura de uma calçada, da parte da calçada com as passagens, parte de canteiro, enfim. Eu venho aqui na parte mesmo de piso, coloco uma de concreto mesmo, né? Vamos aquela lá, concreto de 10 centímetros, e aí você pega a parte onde está o limite do seu terreno, né? Até o limite do meio fio. Porém, é comum a calçada ter um meio fio, né? Então essa parte aqui, ó, se você observar dessa linha, ela não está rente aqui com o muro, acho que é 4 metros, beleza? E aí você pode afastar para 3,9 para deixar um espaço de 10 centímetros do meio fio que vai vir aqui para separar entre a calçada e a parte da rua. Diante disso, seria interessante colocar aqui uns canteiros, né? Por exemplo, você pode fazer um canteiro daqui até aqui, pode também fazer um canteiro aqui, que aí essa parte fica de 2,40 com os 10 centímetros do meio fio, fica 2,5 de passagem e o restante para plantação de canteiros, enfim. A distância aqui, um canteiro de 50 centímetros, perdão, pode considerar aí uns 65 para contar com 15 do muro da parede, né, para ficar 50 livre lá para dentro, ponto 65 mesmo. A passagem que vai ficar fechada, a gente pode colocar de 5,80 metros, tá um portão aqui bem generoso. Alinha essa parte do canteiro aqui com esta linha. E agora você faz o aparato dessa geometria para ficar onde vai ser cimentado numa altura de 15 centímetros de altura, ok? E agora eu tenho essa estrutura. Outra coisa é uma rampa, né? Seria interessante colocar uma rampa aqui. Essa calçada ela pode até pegar um início e depois iniciar uma rampa. Então vamos reeditar ela aqui e adentrar esta calçada. Vou pegar aqui o retângulo para ficar na mesma altura. Uma calçada de 60 centímetros, que depois de 60 centímetros vai começar a rampa. E a rampa ela vem aqui, ó. Você vem agora em arquitetura, cria outro piso e faz o início dessa rampa até a chegada daqui para cima, numa distância de 5 metros. Acho que seria legal você até... porque aí fica 2 carros tranquilos, dá para entrar um carro tranquilamente para 5 metros de passagem. Aqui pode, essa calçada pode nascer para ir para a parte mais baixa da casa, enfim. Uma rampa de 5 metros de largura. E antes que você faça essa situação, você põe uma seta de inclinação dentro e vem com outra de baixo para cima.
Altera aqui a inclinação, 5%, dá um OK. Agora a inclinação ficou certa, beleza. E aí, ó, como ela está associada ao nível com altura de 15, se eu colocar em 0, ela vai descer. Quando você tiver problema de visualização assim pelo 3D, você pode criar um corte provisório. Ó, pega aqui ferramenta de corte, corta aqui a estrutura para ver e abre o corte. Temos essa situação. Calçada na altura de 15, eu já tinha criado em cima de 15, mas não tem problema. Vamos descer aqui então. Menos 0,015. Opa, eu botei foi 1 centímetro, perdão. Pronto, 15. Ó, ela chegou certinho no outro, porém aqui ela tem que descer mais. Então é porque a inclinação está muito alta. Se eu pegar, acho que eu já pegar a inclinação, alterar para 4%, ó, não foi, vamos botar 3,5%, 3,5%. Aí ela já chegou certinho, ó, rente ao piso que está a calçada aqui de cima, beleza? Então eu tenho uma rampa certinha anexando com a rampa lá de baixo. Como esse muro está muito para baixo, a gente pode aumentar ele, ó, para ficar rente ao nível que está passando por cima aqui. Então eu vou lá em 3D, pego os muros, ao invés de ficar em 0 na face do nível 1, eu vou aumentar para 15 centímetros de altura, só para ficar rente, ó, com a altura aqui, ó, da calçada, que vai fazer com que vai subir a rampa e chegar na parte de 30 da construção, correto? Então já tenho aqui meio que a estrutura. Feito isso, agora eu pego todo esse vazio e preencho com outro piso, onde vai sobressair o gramado, correto? Então vem aqui piso, escolho uma estrutura em grama, ó, gramado, e aí, ó, numa altura, ao invés de 15, vai ficar de 10 centímetros, e agora eu fecho a geometria. Eu posso vir aqui, ó, de fora a fora, onde está o final do terreno, ou melhor, já que isso aqui vai ter que recortar, vou até aqui fora, pego a seleção de linhas, e agora eu venho aqui, para fora, para cá, aqui na parte do canteirozinho que a gente tem. Vou pegar a ferramenta de cortar elemento, porque eu vou ter que cortar essas duas estruturas aqui, essas duas linhas aqui, porque eu vou ter que emendar com as que vão fechar o gramado aqui por baixo. Canteirozinho aqui com gramado, esse aqui, esse com este, né? E essa linha aqui, ó, fechando com essa e essa amarrando com essa, porque tudo isso aqui é gramado. Aí um para fora, emendando com a parte de trás. Aliás, tem a parte aqui também de fora, né? O gramado de fora. Posso criar os canteiros mesmo com a ferramenta de retângulo e dar um OK. Esse erro é porque um dos gramados ficou debaixo do outro, entrando aqui da passagem. Se você vê em 3D, ó, nós temos terreno já vedado, bonitinho aqui. A gente pode subir um pouco mais esse gramado para não ter uma amarração solta, porque ficou uma altura muito alta, né, do piso aqui de 10. Vamos ver se eles... Mas não tem problema, a gente pode só baixar a parte do solo, que depois ele vai fechar bonitinho o terreno. Pegar isso aqui, editar tipo e mudar a estrutura dele. Duplica. E ao invés de concreto de 10, vai ser um concreto de 20. Dá um OK e aumenta a estrutura aqui, ó. Ao invés de 10, você coloca para 20. Dá um OK. E aí ele, parte de baixo, fica toda emendada. Não fica aquela coisa voando, né? Emendado com o gramado. Feito isso, fazer agora a entrada, né, de portão que vai abrir para entrar a casa. Seria interessante modelar já o meio fio, então volto lá no nível 1. Faço aqui também, pode ser com piso, a ferramenta do meio fio. Eu acredito que vai ter. Se tiver, a gente usa concreto mesmo. Concreto de 20. Modela aqui, ó. Forma retangular mesmo. Você pode aparar essa com esta. E aí eu tenho este meio fio fazendo essa situação. E aí modificar.
você finaliza o meio-fio. Você vê que no concreto tem o meio-fio fechando a situação. Como ele está na altura de 10, na verdade é a altura de 15, porque é a altura da calçada, para fechar o meio-fio. Correto? Lembra que calçada nós temos a passagem inclinada, né? Então é importante você fazer o rebaixamento do meio-fio junto com a calçada. E para isso, só afastar aqui esse corte, você já faz umas linhas aqui que vão mais ou menos margear esse rebaixamento. Você pode vir aqui em arquitetura. Aliás, como eu estou no nível 1, para ficar acima da calçada, seria interessante ir para o nível térreo. Então, excluo essa linha aqui, vou lá para o nível térreo. E aqui eu venho de novo, linha de modelo, para ela ficar acima, porque é uma linha 3D. Puxo aqui, faço um afastamento de 5 metros. Cadê aqui, ó? 5 metros e posso utilizar essa linha e fazer um distanciamento de 1,20 m, porque eu posso fazer um rebaixamento de 1,20 m para ficar bem acessível, conforme a norma lá, os cadeirantes, né? Tem que ter um afastamento de 1,20 m para poder ter uma inclinação atingível de 6,3%, se eu não me engano, por cento. Importante é fazer esse esquadro, por quê? Aí eu consigo pegar novamente pela linha de modelo, fazer o afastamento do triângulo por 50 centímetros de distância. Vou utilizar aqui 50 centímetros. O que seria isso aqui para você até imaginar antes? Seria basicamente isso daqui, para poder ter o acesso do rebaixamento do meio-fio junto com a calçada para dar acesso ao lote. E isso tem que se atender na tua calçada. Então, já estou imaginando essa parte aqui, o triângulo, onde fica essa parte aqui, 50 centímetros de distância, e aí eu faço a passagem contínua inclinada. Então, feito essa situação, agora eu pego novamente a linha e desenho deste encontro aqui até este e deste encontro aqui até este. E aí vai ficar uma rampa bastante generosa em acesso ao demais encontro. Feito essa estrutura e feito com linha de modelo, é que quando você vai lá para o 3D, as linhas aparecem, ok? E isso é importante porque agora eu vou, com esta calçada, fazer o rebaixamento dela. E aí, como é que eu faço isso? Eu vejo em vista superior, né? Para me ter essa visualização tranquila das linhas, e vou inserir pontos onde eu vou mexer com a estrutura da calçada. Então, esses pontos que eu vou adicionar, adicionar ponto, um vai ficar inserido aqui no encontro, do finalzinho da calçada, aqui, nesse limite aqui. Outro ponto vai seguir aqui, nesta linha. E outro ponto, mais ou menos aqui na extensão, juntamente com outro ponto aqui acima, nessa extrusão. Feito isso, eu posso incluir outro ponto também aqui, para ele fechar a amarração, e outro ponto que vai sustentar essa inclinação. Então, eu desenhei os pontos que vão poder modelar e inclinar esse piso. E agora, com isso, eu mexo aqui numa isometria, né, da vista. Quando eu volto a selecionar a calçada, eu tenho vários pontos, e com esses pontos eu consigo manipular medidas. Então, eu posso selecionar este ponto aqui com Tab, selecionei ele, voltar aqui, modificar pontos, agora sim, seleciono o ponto e vou rebaixar ele para menos 10 centímetros, dá um Enter. Tá vendo que ele baixa? Agora eu seleciono esse outro ponto aqui, menos 0,10 centímetros, dou um Enter. E aí a rampa baixa. Porém, o meio-fio está aqui, do mesmo jeito. Então, vou agora adicionar pontos no meio-fio. Volto lá para a vista superior aqui, no cubo. Deixa eu voltar aqui em sentido sul para ficar mais retinho. Pronto. Com o meio-fio selecionado, vou adicionar subelementos
e adicionar pontos. Aí eu vou adicionar pontos aqui, ó, onde vai ficar as duas medidas rente com a rampa da calçada e 2 pontos em cima para fazer a quebra, né? Para ele ficar rente com os demais que vão prosseguir em 0. Então, venho aqui mais 2 pontos aqui neste encontro e mais 2 pontos aqui neste encontro. Feito isso, ó, volto novamente aqui, seleciono o meio-fio, modificar os subelementos e aí seleciono este ponto e coloco menos ponto 10, Enter. Pego o outro ponto, ó, este de cá, menos 0,10. Enter. Vendo que ele desce, faz a quebra. Da mesma forma, eu posso selecionar os dois, ó, os dois, e colocar a elevação aqui, ó, menos 0,10, dá o Enter e ele desce. Feito isso agora, saio da ferramenta, dou um ESC, e agora só excluir aquelas linhas que me ajudaram como auxiliares, né, para mim saber onde desenhar os pontos e cortar a situação do rebaixamento. O importante, ó, que foi feito o rebaixamento já na própria modelagem do piso, tanto no piso quanto no meio-fio, que fica rente com a rampa de acesso. Então, para um projeto bem executado, ó, e essas linhas que aparecem aqui é própria do próprio Revit mesmo, não tem problema. Mais importante é que você dá para entender que aqui tem um acesso de rampa que dá acesso à calçada e subir e vai rente a chegar ao terreno. Os cortes. Você pode até utilizar desse corte aqui, ó. Eu vou passar um corte neste sentido, onde passa a parte hidráulica da casa, a escada, né? Vou virar o sentido dela. Essa margem tracejada é onde pega o campo de visualização do corte. Então, vou pegar até o muro, ok? Vou adentrar aqui até a calçada e vou adentrar até o final do lote do corte, ó, pão, corte. Porém, a representação, vou deixar aqui perto do desenho, né, da planta. Tá vendo que aqui eu consigo inserir os elementos. E vou fazer aqui, ou melhor, esse aqui, ó, eu vou adentrar essa linha mais aqui pro centro. Deixa eu só adentrar um pouquinho mais para dentro aqui, para pegar o vaso sanitário. E aqui, ó, nessa linha de tersecção, vou clicar, que aí a linha vai separar e eu vou jogar um pouquinho para fora, para não invadir tanto o desenho, para não ficar poluído a representação, certo? Vou pegar esse aqui, vou afastar mais para dentro um pouquinho aqui, ó, e adentrar com essa linha aqui para fora. Pronto. Por que isso? Porque a minha planta baixa, terra, eu não vou querer representar o terreno todo. Isso vai ficar em planta de locação. Então, ó, com isso, agora eu aciono a caixa de viewport, a caixa de visualização que limita, vou acionar ela aqui, ó. E com ela ativada, eu posso reduzir o desenho, ó, selecionar onde eu quero que esteja representado, vou dar um ZA só para aumentar e vou cortar mais ou menos rente o desenho da planta baixa em si, da construção. Dou um ZA. Pronto. Se eu quiser, eu posso até desativar agora a caixa, deixar somente a planta baixa tranquilamente visível. Outra coisa, vocês percebem que a estrutura das paredes elas estão assim todas em branco? Eu posso não dar uma achura mais em destaque para não ficar tão apagada, um elemento de destaque. A parede é um elemento de destaque na planta baixa. Então, eu posso vir aqui selecionar qualquer parede dessa, que já todas são da mesma família, e aqui na edição do tipo dela, onde está o padrão de preenchimento em baixa escala, que é o que já está acionado em baixa escala, ao invés de branco, a cor do preenchimento, eu vou colocar um cinza mais forte. Dá um OK. Preenchimento sólido, que é a camada, e dá um OK. E aí as paredes vão estar em um tom mais forte para me distinguir o que é parede de construção com a outra que é do muro e assim por diante. Fica até bem mais representado. Outra coisa
Dar um ZA aqui. E aí, além desse corte aqui que foi passado, tem que passar um transversal, né? Aqui, ó. Pega outro corte e passa na cozinha. Vamos passar aqui. E vou só afastar um pouco para cá. Acionar aquela ferramenta dele, isso. Fazer a intersecção. Para não ficar poluída aquelas monte de linha. Outra coisa, você pode mudar o sentido. Vamos supor que ele vai ficar no sentido aqui para dentro. Eu viro aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, tá vendo? Eu clico e ele muda a visualização para cá, para fora. E aí eu tenho dois cortes, sentido transversal e longitudinal. Praticamente nós temos já uma planta baixa quase toda definida, né? E aí no 3D eu já consegui praticamente modelar toda a minha construção. Basicamente é isso, e a última aula vai ser agora a montagem de prancha e representação das últimas vistas, né? Como os cortes e a planta de cobertura.